Oi, tudo bem com você, aluno quarentena do primeiro ano? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os sofistas, lá na página 173 da sua apostila, certo? Quem são os sofistas? Os sofistas, essa palavra sofistas, vem do grego sophos, que significa sábio, certo? Aquele que é sábio. O que é importante você lembrar sobre os sofistas, você saber sobre os sofistas. Primeiro que, lembra quando eu falei para vocês sobre a causa do surgimento da filosofia? Que eu disse que era uma série de fatores socioeconômicos, lembra disso? E dentre todos aqueles fatores, eu vou ter que resgatar um agora porque ele é muito importante, que é a cidade, a polis e a política, certo? Porque com o desenvolvimento da polis, desenvolvem-se as leis, desenvolve a política. E a política na Grécia Antiga é uma política de caráter democrático, mas era uma democracia direta, onde o próprio povo ia até a ágora, que era a praça pública, a fim de fazer as leis, certo? E essas leis eram feitas, só quem tinha o direito de voz na praça pública era o cidadão. Homens gregos que eram nascidos na cidade maiores de 21 anos, certo? E então funcionava assim, nós tínhamos vários grupos lá na ágora, e aí as leis eram feitas porque um representante desse grupo ia até lá, o centro da praça, discursava num monólogo por horas, e aquele que tivesse a maior capacidade de convencimento pelo diálogo, ele conseguiria fazer com que determinada lei fosse votada e fosse aceita pelos demais, certo? E você sabe que tem um jogo de interesses aí nessas questões. Então, o que acontece? Aconteceu que essa capacidade retórica e oratória, essa capacidade de falar bem, com argumentos consistentes, a capacidade de convencer, tornou-se algo muito bem visto e muito bem querido, no sentido de aquilo que se quer dentro da polis grega, certo? E algumas pessoas ficaram muito boas na arte da retórica e da oratória. Essas pessoas são sofistas, certo? Eles abriram escolas itinerantes, ou seja, eles iam de cidade em cidade e eles vendiam seus conhecimentos de várias áreas da filosofia que surgia, né? Sobre vários assuntos, a fim de que esses assuntos se tornassem argumentos para que pudessem também ser usados nos argumentos e nos debates lá na ágora, certo? Aí tá, você já entendeu a parte pragmática, a parte política, certo? Agora eu vou falar do questionamento que surge ali por parte dos sofistas. Porque, olha, com o surgimento da cidade, lembra que eu disse para vocês que nós passamos de um período teocêntrico para um período antropocêntrico? Lembra que na religião grega, com o Homero e o Hesíodo, todas as leis eram feitas com base nos deuses? E a magia e misticismo permeava completamente, lembra disso? Todos os mitos, mas aquilo que o mito narrava acabava se tornando de certa forma uma lei. Portanto, a lei vinha dos deuses. E quem eram os deuses? Os deuses eram a natureza. Então a verdade, se você parar para pensar, ela estava dada pela natureza na figura dos deuses, certo? A natureza era Deus. E então a verdade, ela existe fora do homem. A verdade existe em si. A verdade existia para esse grupo de pensadores, antes desse grupo de pensadores, a verdade, ela existia nas coisas. Então, o homem goste ou não goste, a verdade era uma coisa só. E era preciso com que o homem fosse e buscasse essa verdade. Está conseguindo compreender? Então, quando eu digo que a verdade é a única e universal, eu digo que do Oiapoque ao Chuí é uma coisa só. E não tem o que o homem gostar ou não gostar.
Quando eu digo que a verdade está nas coisas, eu digo que a planta, ela contém algumas verdades e cabe ao homem buscar na planta as verdades que estão na planta, certo? Ok. O que é que os sofistas começaram a perceber e começaram a colocar em xeque? Justamente essa questão da verdade. Porque qual foi a reflexão que se deu em seguida? A reflexão que se deu em seguida foi o seguinte, ó, o homem começou a fazer as leis. O homem tem uma força muito grande nas leis. Tem um sofista chamado Protágoras, que ele dá o pontapé para uma corrente chamada de relativismo. Que é isso? Ele acreditava que a verdade era relativa. E por que a verdade é relativa? Porque ela está no homem, no ser humano e não nas coisas. O homem faz a verdade. O homem é uma criação humana. Esse negócio de dizer que a verdade está na natureza não cabe dentro do pensamento sofista. Que a verdade existe em si como uma coisa pronta, dada e acabada, que cabe ao homem buscá-la, não existe. Porque para os sofistas, a verdade vem do próprio ser humano. Ela é resultado das construções humanas. Porque se não existe o ser humano, não existe a verdade. Tem uma frase de Protágoras que diz o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O que ele quer dizer com isso? Se o homem é a medida de todas as coisas, não são as coisas que dão a medida das coisas. A medida da planta não está na planta, mas está naquilo que o homem fala sobre a planta. Se você parar para pensar, essa é uma discussão das mais complexas. Você já parou para pensar como que as dinâmicas do ser humano, elas modificam a natureza? Você já parou para pensar? Você sabia que a nossa biologia, a nossa estrutura biológica enquanto seres humanos, ela é modificada de acordo com as nossas dinâmicas sociais? Se você der uma estudadinha, você vai ver que os paleontólogos lá, as estruturas do rosto humano, elas eram muito diferentes. Eu vou dar um exemplo recente em termos de história. Os nossos antepassados, eles tinham esses dentes aqui mais afiados. E eu não tô falando lá atrás não, tá? Eu tô falando aqui século passado. Aqui, ó, dentes um pouco mais afiados. Mais parecidos com eu um pouco. Né? Então, alguns um pouco mais. Por que esses dentes um pouco mais afiados? Porque era necessário rasgar a carne. Mas como houve o desenvolvimento histórico ao longo de vários e vários anos, nós não precisamos mais rasgar a carne. Nós comemos com garfo e faca e o processo de cozimento amolece a carne e torna esse processo muito mais fácil. O que aconteceu? Dentro da nossa natureza agora, natureza mesmo, a parte biológica, a gente não tem mais presas. O homem é a medida de todas as coisas. As dinâmicas sociais são as medidas de todas as coisas. Não é a natureza. Entende? O homem é a medida do que é, o homem é a medida do que não é. E você pode procurar vários exemplos nesse sentido. Nós sabemos que se nós pensarmos o mundo natural, desde que o ser humano começou a modificar a natureza, ela não é mais a mesma, né? As coisas não são mais do mesmo jeito que eram antes. O nosso corpo humano, ele não é mais do mesmo jeito que era há tempos atrás. Se você parar para pensar, as bactérias, nós lançamos antibióticos para matar essas bactérias a partir de constatações que são, né, naturais. Então, produtos químicos que matam essa bactéria, mas a bactéria se modifica também e atendimento a esse mundo social que foi criado por nós, certo? Então, portanto, o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a corrente do relativismo em Protágoras, certo? E aí nós temos um outro cara chamado Gorgias, ele também é um sofista, mas aí ele está dentro de uma linha filosófica chamada ceticismo. O que é o ceticismo? É a não crença na existência da verdade. Não é que a verdade ela se modifica de ser humano para ser humano. Veja o nome relativismo. Por que relativismo? Se a verdade está no ser humano, conforme muda o grupo humano, muda também a verdade. Veja que a mulher aqui no Brasil é muito diferente de ser mulher lá no Paquistão, por exemplo, né?
É relativo esse conceito. Agora, no ceticismo, não é assim. A verdade simplesmente não existe. Existem 3 teses da não existência do ser pelo Gorgias. Primeiro, o ser não existe, certo? Segundo, se existisse, não poderia ser conhecido. E terceiro, se existisse e se pudesse ser conhecida, ela não poderia ser comunicada. Então, o que o Gorgias está querendo dizer com isso? Que não existe uma verdade universal, uma verdade pronta, acabada, uma verdade que não passa pelos nossos 5 sentidos. As coisas são o que elas aparentam ser por algum determinado momento. E isso não é uma questão de verdade ou mentira, porque daqui a pouco o ser já se modificou. Lembra das discussões do Parmênides e do Heráclito? Daqui a pouco o ser já se modificou, e aí o que aconteceu? Nós perdemos completamente aquilo que nós tínhamos por verdade. E se as coisas estão se modificando o tempo todo, é porque não existe uma verdade. Tudo é muito provisório, não tem uma verdade pronta universal. Agora, se existisse, não poderia ser comunicado, não poderia ser conhecido, porque conhecer empreende fazer com que algo passe pelos 5 sentidos. Você disse assim, eu conheci um carinha ou uma menina ontem. Conheceu por quê? Porque você viu, certo? Você vai à escola, eu tô mandando esse áudio por quê? Porque o conhecimento não cai por Bluetooth, né? Não caiu um balão no universo, veio do intelecto divino ao meu intelecto. Não é assim que funciona. Para você conhecer algo, é preciso que algo passe pelos seus 5 sentidos. Talvez na escola você não veja aquilo do que o professor está falando, mas você ouve aquilo, né? Depois você busca outras imagens, ou seja, um dos seus 5 sentidos tem que estar empreendido no processo de conhecer. E se existe uma verdade que está além desse mundo natural aqui, onde tudo é provisório, tudo está sendo finito, acabando e modificando o tempo todo, ela jamais poderia ser conhecida. Agora, se ela pudesse ser conhecida e se ela existisse, como que a gente ia comunicar? Imagina eu tentar, para eu comunicar, para que a comunicação aconteça, eu e você temos que conhecer os símbolos dessa comunicação. Por isso que eu não aprendo matemática. O professor é excelente, mas eu não tenho a mínima base do que ele está falando. Não é? Quando eu falo para você assim, eu fui lá na Itália e vi a Roseso. Aí você fala assim, nossa, professor, o que é isso? Eu vou tentar falar para você. Você não vai entender nada. Porque os símbolos eu tenho que conhecer e você conhecer também. Imagine que você foi abduzido por um alienígena e conhecer uma cor nova. E você tem que voltar aqui no nosso planeta e explicar essa cor nova pra galera. Como é que você vai explicar isso, bicho? Se você não tem nada aqui no nosso planeta para ter como base explicatória. Por isso, ele é completamente cético. Não existe nada, nenhuma verdade que seja universal, que seja pronta, que seja acabada. Não é que ela é relativa, ela simplesmente não existe. Se existisse, a gente jamais ia poder conhecer e comunicá-la, muito menos ainda, certo? Os sofistas, galera, eles foram muito criticados por Sócrates, que é o próximo pensador que nós vamos estudar, e os seus discípulos. Por quê? Justamente por conta desse relativismo. Por eles venderem o conhecimento, que isso é muito novo nesse período da história, porque as pessoas, elas sentavam e não tinha esse lance de vender conhecimento. O conhecimento era algo que estava aí, né? Eles eram chamados de prostitutos do saber, eles prostituíam o saber vendendo ele. Mas, e por serem relativistas, ora eles defendiam uma verdade em praça pública, ora eles defendiam outra verdade. Não é que eles defendiam uma verdade ou outra, é porque é válido. Se você parar para pensar dentro do relativismo, pense comigo aqui agora um pouquinho, né? Ampliando a sua zona e não pensando só aqui na apostila. Mas pense, por exemplo, quem está certo com relação à existência, aquilo que a mulher deve ser? Quem está certo com relação aos deuses a se cultuar? Qual cultura no mundo está certa? Qual é a cultura que está certa? Para você dizer qual cultura no mundo que está certa, você tinha que dizer o que é o certo em si. Você tem que dizer que existe uma verdade absoluta em si e você teria que mostrar essa verdade. Como a gente não tem como
encontrar essa verdade, vamos supor que ela seja em Deus, estando vivo, né, nos deuses da época, estando vivo, eles não iam conhecer essa verdade, mas trazendo para os nossos dias de hoje, tá todo mundo certo porque é uma questão de acordos, né? Tal grupo social produziu aquela cultura, ele tem aqueles acordos. Aquele acordo é a verdade deles. O outro grupo social tem outro acordo, é a verdade deles. Quem tá certo? Os dois estão certos, estando inseridos dentro da sua cultura. Por isso cabe daí aos demais respeitar, porque é uma produção cultural. Tranquilo? Ao mesmo tempo que eles foram muito criticados, eles fizeram desenvolver demais a democracia, né? Eles refletiram, introduziram argumentos, abriram escolas que favoreceram muito o desenvolvimento da polis, das cidades, mas também da democracia grega, tá? Fica bem aí, se cuida pra gente voltar logo. Beijo, até mais.